Boa noite para todos. Boa noite para todos. Clécio Santana, Grupo Bastidores da Pintura. Pinturas Mais Oficial, boa noite, seja muito bem-vindo. Pintor e empreendedor Milton Toschi, satisfação imensa, Milton. Ótima noite. Bela Fênix Pinturas também entrou. Boa noite para todos. Clécio Santana, Grupo Bastidores da Pintura. Pessoal, hoje a gente vai estar falando, né, de um tema hoje super importante, né? Grande Haroldo, Estiva Gerbe, Campinas na área. Nosso convidado, o Aldo Franco, também já presente na live, o nosso palestrante de hoje. O seu Aldo Franco vai estar trazendo hoje, pessoal, o tema, a norma 13245, a norma aplicada aí na pintura, né? Muitos pintores ainda não conhecem, né? Uma norma, um tema super importante, coisas que fazem parte do dia a dia do pintor profissional, né? E ele também vai estar falando um pouco da diferença, né, entre verniz e stain, né? O nosso amigo Aldo Franco, da cidade de Guaramiranga, Ceará, né, vai estar trazendo esse tema hoje, né? Norma 13245, muitos pintores ainda não ouviram falar nessa norma. É uma norma regulamentada, né, que quem trabalha na área da construção civil, principalmente os pintores, né, é fundamental seguir essa norma, né? Desde já quero agradecer meus apoiadores do Grupo Bastidores da Pintura, WR Wagner, Dona Valéria, seu Wagner, Grupo Pintores do Litoral, todas as sextas-feiras, às 20 horas, no Instagram, né? Live com os meninos lá, o Sandro, Douglas Marquezin, rapaziada do Pintores do Litoral. Também nosso amigo Valdenilson Noval, mais conhecido como Val de Salvador. Live todos os domingos às 20 horas no Instagram do Val, é um dos apoiadores também do Grupo Bastidores da Pintura. Já vou estar colocando aqui, boa noite para MPPM, São João da Boa Vista, seja muito bem-vindo. Sérgio Vicente Rodrigues, Serginho, beleza, Serginho? Obrigado pela sua presença aí na nossa live, Sérgio. Serginho está lá em Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa, naquelas quebradas ali, próximo de Campinas. Santa Bárbara, Nova Odessa, Americana. Lembrei, Sérgio, Americana. Pereira de Arujá também presente. Obrigado pela presença, mestre Pereira. Arujá, São Paulo. Está convidando aqui o nosso amigo Aldo Franco, né? Para ele poder a gente dar início à nossa live. Envia o convite, seu Aldo. Daqui a pouco já chega aí, se aceita, para a gente dar esse início, esse tema bacana que muitos pintores, alguns ainda não conhecem, né? E alguns também já conhecem, né? Tema super importante, faz parte do nosso dia a dia. Boa noite. É o Aldo ou Valdo? Aldo, né? É, Valdo Franco. Todos chamam de Aldo, outros chamam de Valdo, mas é com W, Valdo Franco. Seja muito bem-vindo, seu Valdo Franco, da cidade de Guaramiranga, Ceará. Vai trazer um tema para nós aí, a norma 345. Muitos pintores conhecem, alguns também não conhecem, né? Alguns também não praticam, né, seu Aldo? Que é super importante na pintura, né? É uma norma regulamentada, né? Então, é super importante o tema que seu Aldo vai trazer para nós, né? E também depois ele falar um pouco da diferença entre vernizes e stain. Muitos pintores aí, né, algumas dúvidas referente ao verniz e ao stain. Cada um tem uma função diferente, né, seu Aldo? Uma qualidade diferente. Seu Aldo vai estar falando para nós. Vamos começar com uma norma, né? Aí mais para frente a gente fala um pouco sobre o verniz e stain. Boa noite, Clécio Santana. Desde já eu gostaria de agradecer a você pelo esse espaço aqui no Bastidores da Pintura e mandar aqui um abraço aos clientes, aos amigos, né, e o pessoal do grupo do pintor Sérgio Luiz Vick e a todos os irmãos
da pintura que estão aqui na live. Para quem não me conhece, o meu nome é Waldo Franco, eu sou aqui de Guaramiranga, uma cidade aqui no município do interior do Ceará. Aqui é interior, município pequeno, com 5 mil e alguma coisa de habitantes. Aqui. Qual a cidade mais próxima a Guaramiranga? Cidade grande? A cidade maior, Clécio, aqui é Baturité, porque, na verdade, aqui é maciço de Baturité. E aqui onde eu moro, fica em cima da serra, e tem 5 municípios, que é Guaramiranga, Pacuti, Palmácia, Mulungu e Aratuba. Aqui já fica em cima da serra. A maior cidade, que é Baturité, ela fica no pé da serra, já fica... no pé da serra, o Baturité. Cidade praiana. É mais evoluído o Baturité. Cidade turística, praiana? Próximo de praia? Fica bem distante de Fortaleza, bem distante da capital, mas eu acredito que seja talvez umas 2 horas de Baturité para Fortaleza, mais ou menos. 1h e 40 minutos, por aí assim, 1h50, por aí assim. Fica um distante mais próximo, né? É bom a gente saber, né? Saber de onde o pintor é, né? O Brasil é grande, né, Sualdo? É extenso demais, então é importante a gente saber, né, a cidade do pintor, né? Cada pintor tem uma realidade diferente da outra, né? Igual o senhor, né? Eu conheço um pouco da sua história, eu sei que o senhor trabalha muito em cima do verniz, madeira, né? Seu forte é o madeiramento, né? Então a gente no Brasil é muito diferenciado de uma região para outra. Aqui, Clécio Santana, aqui a minha região, a economia aqui é baseada mais no turismo e na prestação de serviços. Sim. Aqui tem muita casa de veraneio, os profissionais liberais, eles constroem casa aqui na Serra e eles constroem decks e gostam de chamar a gente para dar manutenção, assim, de 2 em 2 anos. Uns chamam com frequência, e a gente trabalha mais nesse ramo assim, sabe? Os serviços aqui não são assim com frequência, é mais por época, devido assim a construção civil não ser muito aquecido, né? E o interior tudo é mais... Sim. O interior você sabe como é, tudo é mais diferente dos grandes feitos, né? Mais devagar, né? Melhor dizendo, né? Tranquilo, seu Aldo. É bom os pintores saberem, né? A gente sempre foi fazendo lives, sempre tem pintores convidados de outras regiões. Isso é super importante, que cada um pintor tem sua realidade, né? Com certeza. Com certeza, Clécio. Aqui é assim, o pessoal chama para fazer manutenções, às vezes de 2 em 2 anos. O trabalho assim com pintura de porta, janela, guarda-corpo, madeirame, assim, varanda e decks. Também faço alguma pintura de parede, pintura lisa também, né? Pintura metálica. A gente faz também, sabe? A gente enfrenta também. Quando não tem um, a gente vai partir para outro meio, né? Outro meio de pintura, né? Tranquilo. E assim a gente vai se virando. Vai driblando. Né? Vai remando. Vai tocando o barco para frente. Exatamente. Vamos falar um pouco da norma 345? Vamos sim. Que é a norma 345? Olha, Clécio, grandes problemas da construção civil se dá, eu começo dizendo que por falta de seguir, nós não somos obrigados a entender assim, melhor dizendo, nós entendemos um pouco, né? Mas a gente vê que os grandes dilemas da construção civil começam já na obra, né? Sim. Quando a gente vai pegar uma pintura para realizar na casa dos clientes, logo de início, e às vezes a gente vê que o dono da casa, às vezes, quer fazer no impulso do sonho da casa própria, né? Aí, às vezes, ele quer fazer uma casa e não cuida, impermeabilização e não segue, né? Às vezes, também,
os mestres de obra, né? Quer saber se realiza o serviço. Aí quando começa a chegar a vez do pintor, o pintor muitas vezes tem deles que não tem conhecimento, né? Em relação à norma, né? Cura, tempo de cura, secagem, né? De acabamento. Aí quando termina a obra, meu amigo, quando chega de 2 anos, aí lá se vem, né? O prejuízo, né? O prejuízo vem a cavalo, né? Melhor dizendo. E segundo a norma 13.245, como diz a ABNT, né? Que para uma superfície ser considerada ideal para fazer pintura, ela tem que estar coesa, limpa e seca, né? Livre de partículas soltas, né? Limpa e coesa. Coesa quer dizer firme, né? E também livre de graxa, sabão, mofo, né? E outros contaminantes que venham prejudicar a superfície. A gente vê, Clécio, que muitas vezes os pintores, alguns pintores naquela pressa do imediatismo, e algumas construtoras também, às vezes quer entregar a residência rápido, né? Não espera tempo de secagem, vai logo aplicando a tinta do reboco, sem esperar a secagem, né? Aí é o que ocorre, né? Aí quer dizer, não seguiu a norma, né? Às vezes não utiliza um fundo preparador numa parede, às vezes aplica a tinta em cima da superfície pulverulenta, né? Cheia de pó, né? Aí aquilo ali o problema vem, não tem perdão. Acontece amanhã ou depois o cliente, o consumidor final, né? O cliente final que adquire aquele imóvel, às vezes ele fica com as mãos na cabeça, né? Mas o que está prejudicando o Clécio Santana é a pressa. O que eu posso dizer é a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Dentro da construção civil, o imediatismo, a pressa de se fazer uma obra de qualquer jeito, acontece esses problemas corriqueiros, né? Não dá 2 anos, aí a gente já sabe como é. Ô, seu Valdo, essa é a norma 13245 da ABNT, né? O pessoal sabe que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? É uma norma simples, básica da pintura, porém uma norma que muitos deixam de respeitar ela e no final ela vem trazer consequências bastante desagradáveis, né, seu Valdo? Com certeza, né? Geralmente o pessoal não se atenta para isso, né? Não limpa a superfície antes de fazer a aplicação de produtos, né? E assim, aplica o produto na superfície suja, né? Eu costumo sempre dizer que naquela história de todo produto, que independente de que produto seja, Sim. seja uma tinta de parede, seja um esmalte sintético, seja um verniz, seja um stain de alta performance, principalmente quando se vai fazer uma repintura, né? Tem que fazer limpeza nas superfícies, né? Agora mesmo eu estava fazendo a aplicação fui fazer um serviço aqui de uma cliente e ela me pediu para pintar uns bancos de ferro. Era repintura. Eu tive que lixar todos os bancos dela, eliminar todas as partes soltas e não satisfeito eu lavei os bancos dela com detergente neutro, né? Esperei secar para estar fazendo a repintura com o esmalte lá, o esmalte antiferrugem, né? Apesar de o fabricante dizer direto na ferrugem, eu não vou nessa, eu não vou confiar 100%, né? Mesmo o produto sendo testado, eu tenho que ter cuidado em fazer as limpezas antes de estar fazendo a aplicação de produtos, né? Vou fazer desse seu relato, né? Esse produto que o fabricante tem que coloca no mercado direto no ferrugem,
né? Não é para dizer que o pintor pode pegar ele e aplicar direto na ferrugem. Toda Não. peça a ser trabalhada, ela é obrigatória a passar por um processo de É, preparação. Lixamento, lixar, né? Espalhar pó. Então, isso aí é o fundamental. É que a norma 345 fala, né? Esse exatamente. processo de preparação. Então, alguns acham que é para pegar ela e já aplicar em cima do ferrugem que ela vai te trazer um resultado. E realmente não, né, não é isso. Né? Você vai evitar ali de estar passando um fundo, né? Você vai ganhar algumas etapas, mas o processo de preparação, limpeza, isso é fundamental. É. E, Clécio Santana, o que eu vejo, o que é que prejudica a pintura de um modo geral dentro da construção civil? É que muitas das vezes o pessoal pula etapas, né? Não segue em preparação de superfície de parede, não aplica o fundo preparador, vai aplicando logo a tinta ou a tinta no reboco, né? Às vezes não faz diluição correta, também não segue, não espera o reboco secar, cura de 30 dias, aí vai logo aplicando a tinta, porque a gente sabe que o reboco, existe os fosfatos do cimento, né? Por que, Sim, que os fabricantes de tinta, né, de uma forma geral, eles especificam que aplicar a tinta com o reboco curado com 30 dias, por causa dos sais do cimento, né? Os fosfatos do cimento, ali o cimento ele está liberando a parte química dele, né? Ele está evaporando ali, né? Quando ele evapora de trás do filme da tinta, aí vai haver uma reação química do cimento com a tinta, né? Por quê? Porque não se esperou o tempo correto de secagem, né? de Aí 28 a ocorre, 30 mínimo. aí ocorre esse problemão aí. Aí lá se vai, muitas vezes o cliente diz assim, eu estou apressado, eu quero essa obra o quanto antes. Mas muitas vezes o cliente ele faz isso porque ele é leigo, né? Ele é leigo, ele não entende de produtos, né? Ele só faz pagar praticamente para fazer o serviço, mas não entende. A Aí vem o mentalidade, profissional, né? Que tem que, não essa cortando, hora, só frisando, seu Valdo, a mentalidade do cliente, ele quer que esteja pintada. Ele quer olhar, né, e quer ver pintada. Agora, o processo de preparação até chegar à pintura, isso ele não sabe, né? Isso aí é, não entra na mente dele, né? É até bom entrar, quando os pintores for fazer um orçamento, para se valorizar mais quando ele dá aquele preço que ele está pedindo naquela obra. Não, mas eu não só vou pintar, eu vou fazer uma preparação, vou fazer uma raspagem, vou fazer um é, lixamento, vou aplicar um produto. Né? Até eu chegar na tinta, tem um processo que eu tenho que seguir. Por isso, a minha mão de obra, esse valor, está ficando nesse valor, porque eu só não vou chegar na sua parede e pintar a sua parede. Né? O cliente também é. saber desse processo. Isso é super importante. Uma coisa que eu observo também, o Clécio Santana, é que muitos também, essa história que você falou aí, muitos visam o preço, né? Visam o preço e não visam a qualidade. Muitas das pessoas, elas estão muito bitoladas ainda nessa mente atrasada, não evoluiu ainda, né? Muitas vezes prefere colocar uma mão de obra. Ah, eu não vou, o fulano cobrou caro. Não precisa, não. O mestre, ele vai chamar o servente para fazer a pintura aqui. E é bem mais em conta. Mas como é esse bem mais em conta? Será que vai valer a pena o cliente chamar o ajudante de pedreiro para fazer uma pintura de parede? Será que não seria correto ele investir um pouco mais e chamar um profissional qualificado para fazer a aplicação desse produto na residência dele, nas paredes dele, ou nas portas e janelas? Porque aí, quer dizer, vai-se aquela mentalidade, eu vou gastar menos, mas a qualidade como é esse menos?
Qual é esse tipo de serviço qual a qualidade desse serviço que vai ser feito? Será que vai ter uma durabilidade desejada, né? Desejável? Será que vai ter garantia aquele serviço ali? Será que com 1 ano ou 2 anos não vai ter preciso fazer retrabalho, né? Não vai dar problema? Isso aí são questões que a gente tem que levar muito em consideração isso aí, né? Essa história aí, né? Deixa eu ler uma pergunta aqui do Cássio Baianinho aqui. É importante essa pergunta dele, ó. Mas tecnologia diz que já tem aditivos dentro de material, hoje, dentro da tinta, para bloquear e antecipar esse tempo de 30 dias. Né? É lançamento em marca hoje no mercado. Até agora eu não utilizei. Né? Se já está tendo, eu ainda não sei. Né? Eu acredito assim que mesmo assim, Clécio, o Baianinho aí falou, porque a indústria, eles estão evoluindo, né? Eles estão em constante fazendo pesquisa, né? Fazendo testes de laboratório, ensaio, testando produtos, fazendo assim a aula de campo, aula não, é aplicação em campo, né? Em obras, testando o produto. Há uma possibilidade, né? Hoje mesmo com os aditivos para concretos e argamassa que se coloca lá dentro da massa do reboco, ali, porque são sais, né, que vai eliminar o químico, né, um pouco. Mesmo assim, a gente ainda tem que esperar os 30 dias de cura, né? De cura total daquele... De cura. Não tem evaporação do cimento, né? Não tem como, não tem escapatória. Tem que esperar. Se não esperar, aí... Vamos gerar uma polêmica aqui, ó. Eu, no meu caso, como pintor, e o senhor também, né, a gente pegar uma obra e ir, né, fazer esse processo da indústria de não vamos obedecer a cura de 28 a 30 dias, que esse material aqui ele vai acelerar e você vai poder trabalhar. Só que eu tenho certeza, se der o problema, meu amigo, o problema não vai vir em cima do coitado do pintor. O problema vem em cima do pintor mesmo. Eu vou já lhe falar aqui uma coisa. Sobre assim, produtos, né? Produtos. Muitas vezes os fabricantes lançam o seu produto no mercado, o vernizes, por exemplo, lançam um verniz de 8 anos. Esse verniz aqui é base água e tal. Aí diz assim, o verniz ele tem uma durabilidade de 8 anos, é base água. Aí o que é que acontece? O consumidor final, aí diz lá a marca tal, eu não vou citar, né? Assim, por uma questão de ética. A marca do verniz tal, 8 anos, lança no mercado. Aí o cliente final, ele olha lá, tá aqui, comprei o verniz da marca tal, 8 anos. Eu vou aplicar lá no meu deck, base água, o verniz base água para deck. Eu sou um pouco não, eu sou cético com o verniz, eu sou descrente com o verniz base água para alta exposição. Eu indico mais um verniz base água para a área interna, né? Cada um tem o seu modo de pensar, tem o seu jeito de pensar, mas eu não recomendo, né? E outras manutenções frequentes que tem que se dar, né? De 2 em 2 anos, tem que dar manutenções. Aí eu digo que o fabricante às vezes peca, porque ele diz assim, tá aqui o verniz de 8 anos, pode aplicar. Aí o cliente compra, chama o pintor, o pintor... Aí tem só do Ceará de 50 graus pela frente, né? Aqui no meu estado que é quente, meu amigo. É quente, é de rachar aqui. Não tem como ele durar 8 anos. Não tem como. Aí o pintor aplica o produto lá, aí o cliente chove em cima do deck dele, suja de poeira, suja de lodo. Aí quando o cliente olha para o deck dele lá e diz assim, esse verniz aqui, uma comparação, verniz base água, né? Rapaz, esse verniz aqui já está desse jeito, isso aqui é culpa do pintor que não soube aplicar. Esse verniz aqui é 8 anos.
Quer dizer, o que prevalece é o cliente, ele vai acreditar na indústria, mas não vai acreditar no pintor, né? Aí Verdade. o BO vai todo para cima do pintor. Mais fraco, né? Sempre É, sobra para o pintor. É raro, apesar que hoje melhorou bastante, mas quando surge um problema numa obra e tem que estar de frente a indústria e o pintor, né? Eles fazem tanto teste para tirar o deles da reta, tanto teste, que uma hora que eles estão errados, mas para até se confirmar esse erro deles, a porcentagem é bem pouca. eu não digo assim, não estou generalizando, não estou falando assim de uma forma geral, né? Assim, no contexto geral. É claro assim que todos os fabricantes, eles são idôneos quando eles são sérios na fabricação dos produtos deles, né? Agora, assim, para cada tipo de superfície, existe o produto específico, né? Eu não vou colocar um verniz de base água numa área de alta exposição de sol a pino, né? De meio-dia. Porque eu sei que aquele sol quente, a incidência de raios ultravioleta em cima daquele deck ali, ele não vai suportar, o verniz base água não vai suportar uma temperatura de não sei quantos graus. Não vai suportar, né? E também a parte de verniz base solvente. Eu já acredito que o verniz base solvente, principalmente aqueles de alta performance que terminam no Stol, né? Osmotol Deck, Cetol, Xertol e Brastol, esses vernizes aí, eles têm uma durabilidade melhor, né? Agora tem o seguinte, quando se vai aplicar esse tipo de verniz em deck, tem que esperar um intervalo de um dia. Preparou a superfície hoje, aplicou uma demão de Osmotol Deck, da Osmocolo, da Montana. Amanhã, eu não posso aplicar a segunda demão amanhã. Eu tenho que esperar um intervalo de um dia. Porque esses vernizes, a secagem dele é mais lenta. Ele não seca logo assim 12 horas como o Stain ou os outros vernizes convencionais, né? Eles ficam grudentos assim de um dia para o outro. Aí tem que dar um intervalo de um dia, fica pegajoso. Quando é no outro dia, é que aplica a segunda demão, espera mais um dia. E além do mais, Clécio, tem que esperar depois que termina. O que muito que eu até acho interessante são os clientes, naquela empolgação de utilizar a área de lazer dele, o deck dele, quando o pintor termina, ao invés de esperar as 72 horas, porque tem que esperar 72 horas, quando termina a pintura geral do deck, terminou tudo ali, tem que esperar 72 horas. O cliente espera, não espera não. Aí ele fica empolgado, aí vai logo utilizar o deck dele. Aí é onde vem os problemas, né? Deixa eu ler um comentário aqui do Cezinha, Laqueadores de Plantão. Obrigado pela presença, Cezinha, pela participação. Esse trabalha bastante com móveis, é o forte dele, laqueação de móveis e verniz. Ele está deixando aqui para nós. Ó. Aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, muitas seladoras base água que foram aplicadas nas portas que pegam sol, craquelaram em várias obras, né? Ele não usa mais. Comentário do César, Laqueadores de Plantão. Eu acompanho o trabalho é o César Laqueador, né? O Cezinha da Laca, né? Eu acompanho sempre ele aqui nas redes sociais e a seladora mesmo daquela base solvente, a seladora nitro, né? Independente do fabricante, ela não é muito recomendável mesmo, não. E eu posso até aplicar uma seladora base solvente, desde que seja no ambiente interno, né? Mas já para a parte externa, ela vai dar aquele branqueamento, né? Aquele tal de blush, né? Que chama, né? Eu praticamente tirei a seladora da minha lista. Quando eu vou trabalhar com madeira externa, não utilizo.
Prefiro utilizar uma mão de verniz mais diluído, né, do que utilizar selagem. É raro e não uso mais. Não uso. Não tem. Não... Eu gosto de fazer um truquezinho. Às vezes, quando eu preciso fazer assim, estou na obra, assim, que preciso fazer um enmassamento, que eu não tenho um enmassamento na hora, se for um ambiente interno, uma coisa assim, eu gosto de fazer o pozinho da madeira de muiracatiara com seladora, para fazer uma calafetação de uma partezinha, de alguma saliênciazinha. Aí é bom que seca rápido, né? Assim, para ambiente assim, onde não leve sol, né? Deu reparo, né? Pequenos reparos. Um pequeno reparo, às vezes eu utilizo também. Assim. Eu entendi como é que você está querendo dizer. O Cássio Baianinho está colocando aqui, ó, os verniz base de água é mais elastomérico que os bases solvente. Mas aí a questão, Cássio, de... Isso aí que a gente está comentando aqui, pessoal, é um gosto de cada um pintor. De cada um. A gente não está aqui sendo contra a indústria de falar que ela está produzindo um verniz base d'água, que ele não presta para você trabalhar em tal lugar com ele. Nós estamos aqui falando a respeito da norma, né, da 13255, que através dessa norma da preparação vem o serviço de pintura, de verniz, enfim, geral. Né? Então a gente não está sendo contra a indústria que o que ela fabrica não é o bom. Isso aí é um gosto do seu Valdo, é um gosto meu. Eu prefiro trabalhar a base de solvente do que a base d'água. Você entendeu? Né, seu Valdo? Isso aí vai de cada um, né? Assim, o fabricante, às vezes, ele faz um verniz base água para ambiente externo. Quer dizer, no meu ponto de vista, eu não utilizo, mas posso dizer assim, não utilizo. Não, vai de cada um, né? Aí vai do gosto de cada um, assim, mas eu coloco assim em xeque que eu estou falando em relação à resistência, né? A resistência da radiação UV, o intemperismo, né? Chuva, sol, a sujeira na superfície do acabamento. Um base solvente, ele tem uma resistência melhor, né? Não desmerecendo, não tirando o mérito dos produtos base água, né? Que são bons também, né? É a preferência do pintor, né? A preferência vai de cada um, né? Tem essa ressalva, né? Deixa eu ler o comentário aqui do nosso amigo Canas Pinturas, né? Quando utiliza o Novodeck e o Clarideck? Deixar para o senhor responder, que a live é do senhor. Quando utiliza o Novodeck e o Clarideck? Você poderia responder para o nosso amigo Canas Pinturas? Em que lugares que o senhor utiliza? O Novodeck e o Clarideck? O Novodeck, ele é utilizado em parte de decks onde esteja um deck assim, onde o deck está muito assim comprometido, né, craquelando, e assim a pessoa não quer fazer aquela mão de obra de lixamento, né, aquele lixamento severo, a pessoa não quer desgastar as réguas do deck, aí ela opta para utilizar o Novodeck, né? O Novodeck, ele é um removedor da montana química, né? Aí ele vai utilizar o Novodeck, ele vai ativar a água molhar o deck, né? E vai espalhar o produto, o Novodeck na superfície, ele é um removedor. Sim. Aí ali ele vai fazer uma esfregação no deck com aquela vassoura de nylon, né? Aquela vassoura dura de nylon, de preferência aquela vassoura rígida, né? Aí ali ele vai fazer um tipo, ou com aquele escovão, né? Que chama esfregão, né? Sim. Ele vai passar no deck, e aí o Novodeck ele vai remover aquele acabamento antigo de stain, né? Principalmente de stain, ele remove o verniz também. Aí ele pode lavar até com uma hidrolavadora de alta pressão, né? Para tirar o excesso, né? E em seguida ele tem que aplicar o Clarideck. O Clarideck ele é um clareador e ele é um clareador de madeira, né? Da montana também. Que ele vai utilizar o Clarideck na parte das réguas do deck para ele dar uma
uma clareada e uma neutralizada, né? Vai melhorar, né? Ele vai reavivar um pouquinho a cor da madeira, né? Vai realçar um pouquinho e vai clarear, devolver a tonalidade natural da madeira, né? Mas o que muitos, nem todo mundo quer investir nesses produtos assim, porque acha caro. Aí Sim. preferem pegar e chamar a pessoa vê o verniz está perfeito. Às vezes o que acontece? Tem só uma sujeirinha superficial em cima do verniz, o pessoal, por falta de conhecimento, vai logo empregando, utilizando o emprego de empregando lixadeira angular, né? Em cima. Porque eu sou da seguinte forma, não precisa, só se deve fazer a remoção total de um acabamento, de um deck, quando ele estiver craquelando, ressecado, o verniz estiver mais para lá do que para cá, estiver todo já condenado. A Né? Aí remoção. se deve fazer a remoção com o novo deck e o clarideck. Sim. Lixadeira não, porque lixadeira, se toda vez que eu for fazer manutenção do deck, eu colocar uma lixadeira angular, aí vai lixando, aí vai descendo de milímetro em milímetro, Vai desbastando, né? Vai diminuindo a basta. É. Aí madeira. daqui um dia tá igual um berimbau. Se você pisar em cima da tábua, aí ela fica igual um berimbau, né? E se o pintor colocar uma lixinha 60 lá ainda, hein? Para ir mais rápido, para deixar tudo assim. Vou entrar com uma lixa 60, né? Aí eu já vou, para mim já vai ficar novo, aquele pensamento dele, né? Mas não sabendo que ele está diminuindo a resistência da madeira, né? Quase É, praticamente compensando o deck do cliente no futuro, né? é. Outra coisa, Clécio Santana, que eu vejo, às vezes o pessoal aplica um verniz, um Osmotal Deck, aplica 3 demãos de Osmotal Deck no deck do cliente. Aí o verniz, pelo menos de 2 em 2 anos, ou de 3 em 3 anos, tem que dar manutenção, né? Sim. Aí às vezes o cliente, o verniz ele pega chuva, leva sol, cria lodo em cima da superfície do acabamento, poeira. Aí às vezes fica preto, o deck fica escurecendo, né? Assim, meio sujo. Aí às vezes o cliente olha, por falta de conhecimento, diz assim, olha, esse deck já tá bom de lixar para aplicar. É aí onde está. Nunca, às vezes o verniz está em boas condições. O que precisa Sim. é só lavar. Lavar o deck com detergente neutro. Aí quando se lava o deck com detergente neutro, se ele estiver bem conservado, aí está lá o deck com perfeitas condições. O Volta verniz uma só perdeu o brilho. interessante. Ó, É, nosso amigo Éder, WA Pinturas, né? Tá colocando aqui, ó, meu amigo Valdo Franco, qual lixas o senhor mais usa para lixar madeira? E depende da situação, né, seu Valdo? é, depende de cada madeira, né, o Clécio Santana? Às vezes eu gosto de utilizar para porta e janela. Porta e janela em condição de madeira novinha, né? Porta e janela, eu uso uma lixa, às vezes eu uso a lixa, se tiver bem acabado, que às vezes eu utilizo uma lixa 150, 220, né? Se a porta vier muito arrepiada, eu utilizo uma lixa em 80, às vezes eu utilizo a 150 e a 220. Eu dou uns 3 lixamentos para ficar lisinho ao tato, né? Para ficar perfeito, né? De E acordo vai com a de situação cada um. Vai de cada um, né? do gosto, né? O gosto de cada um, né? E também, às vezes, o pessoal peca também. Às vezes chega uma porta e uma janela numa obra, o pessoal pega, do jeito que chega, o Clécio Santana, não dá acabamento. Mete verniz logo na porta. Aí, quando o verniz entra em contato com a porta, Sim, que a com a porta madeira. com a madeira, né? Aí a madeira ela interage com o verniz e faz isso aqui, olha. Ela abre o veio, né? Sim, é o caso quando ela Ela, arrepia. ela arrepia, ela dilata, ela faz isso.
Aí quando você pega na porta ali, meu Deus do céu, a porta tá igual um espinhaço de jacaré. Você pega aqui, Exatamente. ela tá... Já percebi muito isso aí. Ela tem uma reação. É uma reação. Aí o que é que eu recomendo? É que se dê os lixamentos antes de invernizar e quando der a primeira demão de verniz, o verniz, seja o verniz, pelo menos o verniz, né? Já não falo no stem, no verniz. Quando Sim. der os lixamentos, que der a primeira demão, dê uma lixinha fininha para tirar aquele arrepiado. Todo mundo sabe disso. Isso entre a gente é consenso, né? Entre os pintores é consenso. Todo mundo sabe disso. Aquela lixinha entre demãos de verniz, né? Para ficar o acabamento lisinho, liso ao tato, perfeito, né? Muitas vezes o cliente chega, o cliente, se for muito exigente, quando ele chega, ele vai logo conferir ali se está Passa a mão. se tá no gosto dele. Se não tiver, ele vai dizer assim, ei, pintor, o que é que está acontecendo aqui? Você não lixou isso aqui, não? Você não deu acabamento disso aqui, não? Aí a gente, se não fizer isso, a gente tem que baixar a cabeça e ficar calado, né? Se não fizer direito, né? Se não tiver paciência, nem invente não, né? Verdade. Ó, o Pereira de Arujá, né, deixou uma pergunta aqui, ó. Qual seria o kit onde podemos usar em várias madeiras? O kit... Onde poderíamos usar em várias madeiras. Aí eu não sei de tudo, né? Eu sou sincera, tenho a humildade de dizer assim que eu sou um pintor de interior, assim, e assim, tem coisas que a gente tem que ter a humildade de dizer que se sabe, sabe. Se não sabe, eu não estou assim, muito por dentro a qual ele está se referindo, né? O kit que ele está... porque cada um trabalho que a gente vai, no seu caso e no meu caso, que a gente vai executar, é um processo. Trabalhar com deck é um processo. E está exposto ao sol, a raio UV, tudo, né? Então ali é um processo. Você pega uma porta de dentro de uma área para pintar, né? Para invernizar, já aí é outro, você pode estar utilizando outro produto também. Você não vai usar o mesmo daquele do deck, né? Você vai pintar um madeiramento de telhado, você está podendo utilizar outro tipo de produto. Então, hoje nós temos vários tipos de produto que eles atendem a situação da onde a gente vai trabalhar, seu Pereira. Por isso que é difícil também a gente falar assim, ó, esse produto aqui você pode usar em qualquer lugar, que aí fica meio complicado nessa volta. Porque a gente vê que pintura, existe diversos produtos, né? Para cada superfície tem um tipo de produto diferente, né? Eu não posso universalizar produto assim, eu não vou dizer assim que um verniz duplo filtro solar, um verniz marítimo ou um verniz copal, ele não possa ser utilizado num deck, né? Apesar do fabricante dizer assim, interior e exterior, um verniz marítimo, aí um verniz duplo, né? Aí às vezes ele diz interior e exterior. Às vezes tem lá 2 anos. É claro que se eu for aplicar um verniz de 2 anos de durabilidade numa parte externa, mesmo o fabricante especificando que eu possa aplicar, o número de manutenções periódicas, ao invés de ser de 2 em 2 anos, vai ser de o quê? De 6 em 6 meses, por aí assim, ou de 5 em 5 meses, porque é um verniz de 2 anos. Aí a durabilidade dele, a integridade da película é bem menos, né? Diferente de um verniz de alta performance, como o Osmo Tolbeck, que ele é super premium. O super premium ele vai 3 anos para você dar a manutenção periódica, porque o certo mesmo é pelo menos de 2 em 2 anos. Tá dando uma lavagemzinha no deck, a limpeza no deck, e dando a lixadinha básica, sem tirar o revestimento, a película antiga, né? Dando uma limpezinha, lixando e revitalizando novamente. Porque não é bom você estar tirando todo o tempo a película de 3 demãos
um verniz de alta performance. Às vezes ela tá lá bem conservada, às vezes tá só sujo. É preciso só limpeza, né? Ela tá firme no caso, né? Aí não há Exatamente. necessidade. É. Só se ela tiver muito comprometida, trincando, ou descascando, melhor dizendo, que não descasca, né? Ou tiver assim, totalmente comprometido, né? Aí sim, aí é a hora de usar os removedores, né? Ou o novo deck, ou o striptease da Montana, por aí Deixar, assim, né? Mas deixar para fazer um processo no começo, no caso, é, né? é. Se tiver Começar. bom, se tiver bonzinho, o verniz é só lixar, dar manutençãozinha de lixo, limpeza e reaplicar o produto, se tiver bem conservado, né? Agora, de manutenção assim, de retirada total, só em último caso. E é o que eu sempre digo, né? Explicado. Ó, a nossa amiga Nara Machado, oficial, deixou uma pergunta aqui, né? Ela colocou, ela trabalha com loja de tintas, né? Hum. Ela colocou. Hoje um cliente perguntou se eu vendia verniz casca de barata. E ela não tem nem ideia do que é esse verniz casca de barata. Eu também nunca ouvi falar desse verniz. Será que é a É, sua verniz que o eu cliente nunca ouvi falar desse tipo de produto, né? o verniz casca de barata eu ainda não ouvi falar, não. Não sei se ela queria falar assim, tipo um verniz transparente, né? Ou um mogno, É, uma barata muito com mogno, né? é. A gente que trabalha muito com essa história de verniz, é a gente trabalhar com o cliente, tentar conscientizar o cliente que ele compra um verniz de 6 anos de durabilidade e ele diz assim, olha, Aldo, esse verniz que tu me indica é muito caro. Aí eu É, fico olhando assim, olha, não é a história de caro, é porque ele é melhor. É melhor. Ele tem 6 anos, a garantia dele, 6 anos de durabilidade. Mas você tem que, de 2 em 2 anos, tem que estar revitalizando. Aí, disse, não, mas eu vou comprar um mais em conta. Ó, você vai comprar esse mais em conta. Mas não, eu não garanto, não. Eu aplico, mas não garanto, não. Se for um verniz marítimo, esse verniz aqui não é próprio para alta exposição. Compre esse daqui que é melhor. Mesmo você sim. investindo um pouco mais, é melhor. Porque, assim, o cliente, ele quando compra um verniz bom, um verniz de alta performance, como um Osmontol Deck ou um Cetol, ele acha que é só aplicar e deixar lá por conta do tempo. Ah, tá aqui, tá há 6 anos. Eu vou aplicar e deixar lá e pronto. E não é assim, né? E não é assim, né? Bom, isso é super fundamental quando o pintor fechar, né, ele já deixar ciente para o cliente, ó, a durabilidade é para 6 anos, né? Que o produto aqui tá que marca, mas só que a gente tem que estar passando um certo tempo, a gente está tá passando por uma manutenção, né? Porque É, senão. é. Até nós precisamos de vez em quando ir um médico, meu amigo, fazer olhar como é que está a saúde da gente. Você imagina Imagine. um produto feito pela mão do homem, pela mão do homem. Quer dizer, não é assim para sempre, né? Tem que estar ali, nós temos que dar manutenção na nossa saúde. Assim é a mesma coisa, os produtos, né? Tem que de vez em Manutenção. quando tá conferindo, tá deixando bonitinho, né? Aí é o que tem que se ver, né, também, né? Isso aí, essa história, né? Com certeza. Pinturas. A lixadeira roto orbital é melhor que a treme-treme para lixar? No meu caso, não tem nem comparação, né? É, Deixar o seu. eu utilizo a lixadeirinha rotorbital da Devalt, que eu uso mais é para acabamentozinho assim fino, assim, que não requer muito. Eu costumo dizer, eu utilizo, mas não com muita frequência. Eu utilizo mais a orbital, que é a quadradinha da Devalt, né? Sim. Para dar acabamento em madeiras, né? Ela deixa impecável, né? Você utiliza aquelas lixinhas
vai utilizando lixinha da 80, 150, 220, você vai testando ali e vai conferindo, né, o acabamento, né? A rota orbital, ela é mais assim, para você lixar algum cantinho assim, que exija mais, né? Mas é muito boa também. Eu recomendo que tem que ter, né? A rota orbital também, né? Para Nosso lixar amigo um cantinho embaçado, né? Um Sim. cantinho Nosso amigo Elson, ele está falando qual o procedimento utilizar. Qual o procedimento utilizar? Passar branco em cima do verniz. Lixamento? passar. Como é? Você tem uma porta lá que ela está em branco. Ela está branco. Ah, não, ele quer. Tem uma porta no verniz e ele quer pintar de branco. No meu caso, eu acho que é só o lixamento, né? Se ele for passar um branco em cima de uma porta envernizada, o que é que eu recomendo? Que ele efetue um lixamento, né? Um lixamento de acabamento, ele quebre, faça a quebra, melhor dizendo no nosso linguajar, a quebra de brilho do verniz, porque tem que quebrar o brilho do verniz, né? É obrigatório, né? É Qualquer tipo de obrigatório. pintura. Não se deve pintar em cima de superfície sem lixar. Isso a gente já é consenso entre a gente. Ele deve lixar o verniz, dar um lixamento, a quebra de brilho e aplicar o montana isolar isolante preparador. O verniz isolante preparador da montana, ele também serve como base para esmaltes também, né? Esmaltes, base solvente, né? Agora, no caso, se a porta tiver com muito tempo de pintada e ele for aplicar um produto base água, aí ele faz um procedimento de lixamento, quebra bem o brilho da porta, lixa bem, né? Faz a limpeza e aplica o isolar em base água. O montana isolar em base água. Aí, em seguida, ele aplica o esmalte base água da preferência dele. Porque tem os dois, né? Tem o isolar em base solvente e o base água, né? O nosso amigo Sérgio Luiz aqui, o pintor Sérgio Luiz, obrigado pela participação, pela presença, né? A todos que chegou também na live, bastante pessoas na live, graças a Deus, né? Absorvendo um pouco do nosso conteúdo. Né? E a respeito do verniz casca de barata, né? O pintor Sérgio Luiz respondeu: verniz casca de barata foi muito usado nas décadas de 80, né? E hoje em dia ele não utiliza mais. Eu não cheguei a conhecer, não. Eu também não cheguei a conhecer esse tipo de verniz, né? Já é mais para trás, né? O nosso amigo Rony Barbosa Lima, né? No deck, melhor verniz tem base água ou solvente? Eu queria mandar um abraço aos amigos aí do grupo do pintor Sérgio Luiz Vick, o professor Sérgio Luiz, inclusive eu fiz até um curso, o curso que é direto nas obras, o curso dele, do professor Sérgio Luiz. E também queria mandar um abraço aqui para o meu amigo Rony Belima. Sempre eu estou conversando com o Rony, né? Sim. E é o que eu disse, né? É o verniz base solvente, né? Para deck, eu indico o verniz base solvente. Ele tem uma resistência melhor. Por que eu indico os vernizes de alta performance, que os termino com tol? Esses vernizes, o Clécio Santana, a madeira, se você aplicar um verniz marítimo, que é indicado mais para ambiente interno, para madeirame de varanda, né? Guarda-corpo, onde média exposição, né? A madeira, ela movimenta, né? A madeira, ela faz isso, ó. No inverno, ela faz isso aqui. Ela dilata, né? Ela incha, melhor dizendo. E no verão, ela volta ao estado normal, ela contrai, né? Ela dilata e contrai. Se eu aplicar um verniz marítimo, um verniz próprio para a área interna, num deck, na hora que a madeira fizer isso, ele trinca, porque ele não é elástico. O verniz, esse verniz marítimo,
esses outros vernizes convencionais, eles não são elásticos, eles não esticam. Agora, os tol, esses termina com tol, esses que demoram a secar um pouquinho, eles são elásticos, eles fazem isso aqui, olha. Na hora que a madeira dilata, que faz isso, o filme acompanha o movimento. Na hora que ela volta, o verniz volta também. Aí não trinca. Por isso que é melhor eles para deck, né? Agora o convencional eu não indico, né? Verniz convencional, o comum, melhor dizendo, o que é utilizado dentro de casa, eu não recomendo para deck. Só para dar um exemplo para os pintores que estão nos assistindo, em cima do que o senhor falou, é tipo o pintor pintar uma parede, né, lado externo, onde pega bastante sol, com tinta acrílico premium, ou ele pintar com emborrachada. Emborrachada, quando a parede se movimenta, delata, o emborrachado ela acompanha também as fissuras. E no caso, o látex já não acompanha. Então aparece, é um exemplo, né? É o mesmo processo. Porém, é o mesmo madeira. Porque também eles estão desenvolvendo, né, as tintas emborrachadas para fachada, né? Na hora que tem o reboco, se ele abrir alguma coisa assim, ele dilatar um pouco, né? Ele acompanha, né? Isso que você está dizendo aí, né? É a mesma tecnologia, né? Do verniz, né? Sim. O Douglas, boa noite, Douglas. Obrigado pela participação na live. Deixou uma pergunta aqui para nós. Vocês não se questionam por que eles usaram o nome do verniz marítimo, sendo que ele é o mais fraco e tem até medo de chuva. E sendo marítimo, deveria ser o mais resistente às condições climáticas. Isso aí é uma boa pergunta para os nossos amigos fabricantes, né, seu Valdo? Porque, como se fala, marítimo é mar, né? Já vem logo marítimo mar, né? Aí ele colocou. De primeiro se utilizava muito em casco de embarcação, né? Comentam, né, que se utilizava o marítimo, né? Em casco de embarcação. Porque ali ficava em contato com a água, né? Por isso que. Mas com o tempo vai mudando, os produtos vão mudando de acordo com a tecnologia, né? Aí vão mudando, né? Mas Douglas, eu acompanho um cara aqui do Rio Grande do Sul que ele produz barcos de madeira e trabalha com bastante verniz também. Eu acho que o material da moveleira, não tenho certeza que o verniz e os materiais da moveleira são diferentes do que a gente está utilizando. Eu tenho certeza, vou pesquisar mais sobre esse assunto, mas eu acho que tem uma grande diferença. A resistência do verniz dos produtos moveleiros, né, são mais resistentes do que esses que a gente utiliza. Porque a gente vê que assim, nessa história de vernizes, a indústria ela tem diversos segmentos, né? Tem um segmento construção civil, já tem um segmento moveleiro, já é diversificado, né? Tanto que a gente às vezes fica um pouco assim, meio assim, não pode nem falar assim, eu não posso nem dizer assim, porque já é uma área que não é a minha área, né? Essa história aí do amigo aí que está assistindo a live, né? O nosso amigo Douglas. Então, outra pergunta da Douglas. A Nara Machado, ela colocou, fiz um mesinho de computador usando pinos aqui, né? Aí dei uma mão de seladora e 2 de verniz marítimo, mas já está descascando. Como eu resolvo? Eu, no meu caso, nem utilizaria seladora, no meu caso, né? Porque é o seguinte, a madeira de pinos, quem é a Ana Maria, Nara Machado. A dona Nara Machado. O pinos, geralmente, se utiliza o isolare, o verniz isolare da Montana Química. Porque o pinos, ele tem a área delimitada do nó, que tem resina, e ele mancha os acabamentos. Aí o que é mais recomendável é o isolare base solvente, para ela aplicar no caso aí, ela tem que fazer a remoção, né, desse acabamento aí, ela tem que tirar, utilizar um removedor, né, um striptease da Montana,
e fazer a remoção do acabamento antigo, fazer o lixamento e aplicar o isolare, né? Dá a limpezinha, faz a remoção, dá o lixamento, aplica o isolare e em seguida ela aplica o verniz da preferência dela, né? Se for verniz base água, ela tem que aplicar o isolare base água. Agora, se for verniz a base solvente, ela tem que aplicar o isolare base solvente, né? É de acordo com o produto que ela for utilizar no material dela aí, né? Na mesinha do Na computador, né? mesinha, né? Do computador. Ela respondeu, isolar e base solvente, anotando aqui, é o que ela utilizou, né? Seu Valdo, hora passa rápido, hora voa, rapaz. Uma hora de live passa bastante rápido, mas a gente foi bem específico na live, né? Falamos um pouco aí da norma, que essa norma 13.245, pessoal, é uma norma, praticamente para aqueles que não conhecem, né? É uma norma que o pintor não pode pular ela quando vai começar qualquer tipo de trabalho, seja na parte da alvenaria, ou seja na parte do verniz, ou na industrial, ou na funilaria, não tem como pular, né, seu Valdo? A norma 13.245. Se o pintor seguir essa norma, com certeza ele vai estar livre de vários problemas que a obra iria causar ele lá na frente, né? E falta só um tópico que eu esqueci, que é a diferença do verniz e o stain. Eu ia perguntar para o senhor. O verniz, ele forma uma camada, né, na superfície. E o fabricante, ele especifica que para uma boa aplicação de um verniz, deve-se preparar a superfície e aplicar 3 demãos, né? As 3 demãos do verniz, ela atinge uma espessura de 70 micrômetros, né? 70 micra, melhor dizendo. É a altura da camada do verniz, né? O verniz, ele forma a película rígida. O stain é ao contrário. Ele penetra na madeira sem formar filme, né? E um conselho que eu dou aos amigos da pintura, os irmãos, os clientes, né? Que produtos prontos para uso é como uma receita de bolo. Ele já vem pronto de fábrica. Não utilize nenhum tipo de diluente no produto que já vem pronto para uso, né? Os vernizes que podem ser diluídos, aqueles que são os vernizes convencionais, que eu posso utilizar o água rás especificado pelo fabricante. Não vamos usar thinner dentro do verniz, né? Porque o thinner, ele compromete a química do verniz, porque ele tem muito chumbo na composição, aí ele vai craquelar o verniz e vai evaporar e vai ressecar o verniz, né? É o conselho que eu dou os irmãos da pintura, né? Bacana. O nosso amigo Douglas deixou uma pergunta aqui, não especificamente em cima do nosso tema, Douglas, né? A área do nosso amigo Valdo é especialista em cima dos vernizes tem, né? Eu trabalho a área que ele mais atua, né? Mas eu vou fazer a pergunta e depois eu posso até tentar responder também, né? Para não ficar aí em vão, né? O Douglas está perguntando, qual a melhor resina, na sua opinião, para ser aplicada no chão quando se aplica um microcimento? Essa área já foge um pouco em cima do nosso tema, mas o senhor consegue responder ele ou não? Eu não trabalho assim com resina, né? Assim, eu não trabalho com resina, mas segundo informações dos profissionais da pintura, dizem que a melhor resina é da Viapol, né? Uma que é Fuse Protec, né? Que dizem, né? Sim. Que é uma das melhores, né? Mas eu suspeito a opinar sobre resina, porque não é a minha área, né? Assim, Sim, é o que eu acabei de falar. Eu também não é muito a minha área, já utilizei. Eu, na minha opinião, Douglas, eu gosto muito dos produtos da Hidronorte, cara. Hidronorte, para mim, ela não me deixa a desejar, assim, entendeu? Agora eu vou passar essa pergunta para o nosso especialista, pintor Sérgio Luiz. O pintor Sérgio Luiz, responde para nós aí, né, a pergunta do nosso
amigo Douglas, qual a melhor resina, né, para ser aplicada em cima do microcimento? Deixar o Sérgio Luiz responder nos comentários também, para ver se o que ele vai dizer. É, eu já estou falando dessa resina Fuse Protec, porque eu ouvi falar, não porque eu saiba, mas que eu não entendo de resina, porque eu ouvi o professor Sérgio Luiz falar dessa resina, e a resina que ele utiliza, né? Aí eu suspeito a falar, assim, dizer, é essa. Eu não posso dizer que é categoricamente, porque eu não sei qual é a área do amigo aí, do irmão da pintura, o que ele, qual a resina ele que tem. Eu já deixo para o professor Sérgio Luiz aí passar a bola para ele. É a pergunta do Douglas Boiagno, parceiraço aí do nosso amigo Jean Francis, da Magna Wall Design. Eles são feras nos efeitos decorativos, referência americana aí. Até mandar um abração aí pro nosso amigo Jean também, da Magna Wall Design, parceiro do nosso amigo Douglas Boiagno, que fez a pergunta, né? Que o ramo deles é efeitos decorativos, microcimento, cimento queimado. Eles, nessa parte, dominam. Então, a gente vai marcar uma live com eles um dia também. Pessoal, estamos chegando quase no final da nossa live. Né? Não quero que o Instagram derrube esse conteúdo. Ultimamente, eu passo de 1 hora e 10, o Instagram vai e eu perco minha live. Aí eu não consigo recuperar ela. Né? Então, desde já quero agradecer aí o convite que eu fiz do seu Valdo. Né? O senhor vai fazer seus agradecimentos agora. O senhor também pode falar da sua live da manhã, convidar quem está nessa live também a te acompanhar amanhã no outro canal também do nosso amigo também, né? Uma mão, um ajuda o outro e assim seguimos. Eu queria, desde já, Clécio Santana, agradecer o espaço aqui no Bastidores da Pintura e dizer a você que eu estou aqui sempre à disposição quando você precisar e estamos juntos, estou sempre à sua disposição aqui, viu? E convidar, desde já, convidar os amigos a se fazerem presente amanhã na live do Marcelo Pinturas Original, amanhã às 9 horas da noite. E o tema da live vai ser Pintura com Durabilidade. Vai estar lá na live o Marcelo Pinturas Original, o professor Sérgio Luiz e o Rafael Ferreira, e eu também estou lá como convidados. E desde já, sintam-se convidados e foi um prazer aqui bater esse papo com você, viu? E estou sempre aqui à sua disposição, viu? Eu que fico agradecido, né, de estar dividindo a tela aí com um senhor experiente aí no ramo da pintura em madeiras, né? E vou falar que é o Sérgio Luiz, o pintor Sérgio Luiz, professor Sérgio Luiz. Na verdade, ele não é pintor, ele é professor Sérgio Luiz. Ele respondeu ao nosso amigo, a melhor resina que existe para estar passando em cima de microcimento, Fuzil Protec. Eu ainda não conheço, vou procurar pesquisar em cima dela. Então está respondido aí, nosso amigo Douglas. Essa resposta é do professor de pintura, Sérgio Luiz, hein? Fuzil Protec. Está respondido aí para o nosso amigo Douglas. Pois, muito obrigado aí, viu? E qualquer coisa, estamos por aqui, viu? Foi um prazer participar com você da live, viu? Forte abraço, meu amigo. Quero agradecer a presença de todos também, Wagner José de São Mateus, na Zona Leste aí, São Paulo, Ebinho, Roque Mariano, tem bastante pessoas, graças a Deus, na nossa live, né? Pereira de Arujá, professor Sérgio Luiz, né? O Douglas, que acabou de fazer a pergunta aqui também, o Douglas Boiagno, Rafael, então bastante pessoas passou pela nossa live, e a nossa amiga que fez as perguntas lá do Verniz da Barata lá também, né? Cana Pinturas, né? Joel Pinturas também, né? Binho Pinturas, Sanches, Rogério Sanches também do MDPM, né? Participou aí também, né, da nossa live, o Plínio, a Nara Machado. Então, pessoal, o nosso amigo o Valdo saiu, né? Não era para você ter saído agora não, mas tranquilo. Desde já quero agradecer a presença do seu Valdo Franco, da cidade de Guaramiranga, Ceará. Trouxe o tema aí, a norma 13245. Pessoal, vamos seguir a norma, hein? Seguindo a norma, a gente vai ter menos problemas no futuro, hein? E agradecer aos nossos apoiadores, a WDR Wagner, Texturicia, agradecer o programa do Val, todos os domingos às 20 horas, Valdenilson Noval, mais conhecido como Val de Salvador, Grupo Pintores do Litoral, né? Todas as sextas-feiras lives também com o nosso amigo lá, Douglas Marquezinho, Sandro, né?
E amanhã também vai ter a live com o nosso amigo Valdo Franco também, né? No canal do Marcelo, né? Marcelo Pinturas Original. Bastante convidados lá também. Tema verniz, né? Tem também. Né? Vai estar falando mais um pouco sobre esse tema lá também amanhã. Então, quero agradecer a presença de todos que participou. Né? O seu Valdo está falando desde já, agradeço. Muito obrigado, Clécio Santana. Estarei sempre à disposição. Eu que agradeço, os bastidores da pintura que agradecem, só disponibilizar seu tempo, né? De passar um pouco de conhecimento, né, para a gente, né? Então, vou estar ficando por aqui. Daniel Alves acabou de entrar, mas a gente já está chegando no nosso final da nossa live. Depois a live fica gravada, pessoal. Se alguém quiser assistir, tirar alguma dúvida, a live fica gravada no grupo Bastidores da Pintura. Binho Pinturas, Douglas, obrigado por uma boa noite, ótima noite para todos. Cássio Baianinho também. Então, pessoal, vou finalizando. Agradecer a presença de todos que disponibilizou seu tempo para estar nos assistindo, né? Agradecer já meus apoiadores, a Wagner, a Suricia, o programa do Val, né? E a presença de todos. Desejo uma boa noite para todos, né? Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem com Deus, uma ótima noite de descanso, né? Amanhã é um novo dia, né? E essa live vai estar gravada na página dos bastidores no Instagram, se alguém quiser assistir a live depois, né? Ou poder compartilhar também, atingir mais pessoas. Ficaremos agradecidos. Valdo Franco, se possível, vou baixar a live. Eu vou publicar a live e já marco o senhor. Ela já chega para o senhor também. Então, pessoal, vamos ficando por aqui com a presença de Deus. Agradeço a participação de todos. Que Deus abençoe e acompanhe a todos. Uma ótima noite para todos.